Estamos recebendo aqui com muita alegria o pastor José Maurício Guedes. Glória a Deus. Nós estudamos juntos no seminário. Maurício é uma pessoa que eu sempre admirei, desde quando cheguei no seminário, eu já o admirava. Quando eu cheguei lá, ele era o chefe de serviço, ele mandava em todos os alunos. E era naquela época uma grande bênção o nosso tempo de seminário. E o pastor Maurício está há 36 anos, em Portugal. Como pastor, ele é o pastor presidente das nossas igrejas lá em Portugal. Nós temos várias igrejas na Europa, e muitas delas plantadas, inclusive, pelo pastor Maurício e sua equipe. E na África também ele vai falar sobre isso. Mas eu quero convidá-lo a se colocar em pé. Nós vamos orar pela vida do pastor. Ele está acompanhado do nosso irmão também. Microfone do pastor, por favor. Obrigado aí, Kennedy. Acho que sim. Tá. Da comunidade do pastor de Sagradas Missões, pastor Celcino, apóstolo Celcino, grande homem de Deus. E nós louvamos a Deus pela sua vida. Obrigado, Amém. querido. Eu sei que você já veio outras vezes aqui, mas seja bem-vindo, em nome de Jesus, agora de barba branca, Aleluia. Graças ao Senhor. Estenda sua mão direita para cá. Vamos orar pelo nosso pastor, que vai ministrar a palavra. Pai, nós somos gratos ao Senhor. Gratos pelo favor de Deus em trazer este homem de Deus, este que o Senhor tem levado em tantos lugares e feito tantas coisas para honrar seu santo nome, por amor do seu nome, Senhor. Abençoe o teu filho nesse dia, que ele tenha a graça de Deus para comunicar aquilo que o Senhor quer, naquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração por meio da profecia da palavra, bem como os projetos que o Senhor tem feito através deles, e de que maneira podemos contribuir com isso. Pai, nós oramos nesta manhã com um coração grato ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém. Amém? Amém. Antes que o pastor Maurício venha falar aqui um nome de camiseta, que aqui no Brasil já não é, eu vi que você está falando um português muito em Portugal, não é por acaso, Então, tem algumas camisetas do projeto, Raízes lá de Portugal. Se você puder adquirir, ao final do culto, vá no hall principal, você poderá adquirir lá, para a glória do Senhor Jesus. Pastor Maurício, com a palavra. Obrigado, acho que vou usar isso aqui. Ok, graça e paz, queridos. Bom dia, podemos sentar, por favor. Que alegria estar aqui com vocês, nesta manhã incrível, gostosa, o amigo Roberto Braz, pastor Roberto Braz, um colega de seminário, um colega de histórias, não é? Nós passamos muitas histórias juntos, e graças a Deus, porque as nossas vidas se cruzam, as nossas histórias pela caminhada. Ele já esteve lá em Portugal, e nós já passamos por aqui, e estamos de volta para esta manhã incrível que o Senhor tem para nós. Eu trago um abraço da nossa Igreja Presbiteriana Renovada de Portugal, uma família preciosa que tem lá, e que esse ano, para a glória do Senhor, está completando 40 anos de vida. 40 anos que o saudoso pastor Leopoldo foi o primeiro missionário da MISPA a ser enviado para o exterior. Inclusive, esse ano nós vamos fazer uma homenagem para a MISPA também, agora no mês de setembro, lá em Portugal, numa conferência, alusiva a esse envio, o primeiro missionário para o exterior, não é? E justamente para Portugal. E graças a Deus, desde então, desde o ano de 1986, dia 5 de setembro de 1986, nasceu a igreja ali em Portugal, e ela cresceu e perdura até hoje para a glória do Senhor, não é? Então, a igreja aqui de Arapongas também, de alguma forma faz parte disso, porque no início de tudo, da Presbiteriana Renovada, tudo acontecia aqui. Aqui era, e continua sendo, uma sede, um lugar de referência irrelevante. Então, graças a Deus, em Portugal, Deus está fazendo uma obra gostosa, maravilhosa. Pastor Leopoldo já não está conosco, e nós continuamos esse trabalho. A pastora Loide, minha sogra, está lá, firme, valente, mora comigo. É uma mãe para mim, uma sogra preciosíssima,
cuida de mim. Às vezes às vezes a minha esposa fica com ciúmes, que parece que ela gosta mais de mim e tal, entende? Mas o genro é fixe também, né? Fixe quer dizer bacana, né? O genro é bacana. Então o genro é fixe, então tudo corre bem. E graças a Deus, queridos, com essa história de vida em Portugal, eu estou lá há 36 anos. Eu me formei no dia 1 ou 2, já não me lembro bem a data, de dezembro de 89. No dia 17 eu fui consagrado, e dia 25, dia de Natal, eu cheguei em Portugal pela primeira vez, né? E lá estou até hoje. E eu queria só apresentar para vocês a minha família. Eu acho que tem aí a imagem da minha família, da minha esposa, do meu filho, da minha nora. O meu filho veio buscar na pandemia uma nora para mim aqui no Brasil. Já pensou? Ele é raiz, não é? Ele veio, depois qualquer dia eu conto a história. Foi um romance a história dessa junção. E graças a Deus, porque é uma família preciosa que serve a Deus. Toda a minha família serve na igreja, toda a minha família está envolvida no ministério, e é gostoso quando isso acontece, é gostoso. Bom, nós estamos, para a glória do Senhor, com 11 igrejas em território português. A última que abrimos foi ali na Ilha da Madeira, né? A Ilha da Madeira é uma ilha que está aqui no Atlântico, um lugar precioso, e nós estamos já com 50 pessoas mais ou menos na Ilha da Madeira, né? Então, graças a Deus pelo que Deus está fazendo naquele lugar. Nós temos igrejas desde 50 pessoas até igrejas com 200, 250 pessoas, e essas 11 igrejas em Portugal têm crescido todos os dias. No domingo passado eu tive o privilégio de fazer um batismo, e entre as pessoas que batizamos 3 jovens portugueses com 15, 18 e 22 anos. Então Deus está salvando a juventude ali, né? E eu até peço para vocês fazerem uma oração no vosso tempo pela Europa. A Europa está passando por um mover de Deus muito grande nesses dias. Deus está sacudindo a Europa mesmo de uma forma muito gloriosa. Estão surgindo igrejas, pastor Roberto, igrejas, não é? Nós temos hoje igrejas na Bélgica, na Espanha, na Itália, na França, no Reino Unido. Deus está fazendo coisas maravilhosas naquele lugar. Mais ou menos, quase um mês atrás, o pastor Jair Lara esteve lá, na Espanha conosco, numa reunião especial, partilhando algumas ideias, alguns projetos de se criar uma aliança europeia de igrejas renovadas, e nós estamos envolvidos nisso, e Deus está fazendo uma coisa bonita naquele continente. Então não só ore, mas se Deus também te chamar, vá, porque a Europa, que foi um berço do avivamento, um berço do movimento de Deus, aí está minha família preciosa, né, meu filhote, não é? Minha esposa lá atrás, minha nora. E aqui nós estamos numa cidade da França, que é Nice, onde nós temos uma igreja maravilhosa, e é um lugar muito bonito. Se você for, você tem o Mônaco a 20 minutos, Cannes a 20 minutos. É um lugar maravilhoso, tá? E Deus então está fazendo uma coisa linda na Europa. Não só ore, mas pergunte para Deus se Deus não quer que você faça missões, não é? Em algum lugar. Por que não? Por que não? Deus está levantando uma igreja forte ali na Europa. E nesse período de 40 anos de existência da igreja, ao longo desses 40 anos, e especialmente esse ano, no início do ano, Deus me deu um tema, o ano da promessa. Porque eu senti no meu coração que 40 anos é uma mudança de geração, e é um novo ciclo que surge na vida da igreja. Nós estamos em Almada, onde é a sede das nossas igrejas. Nós estamos no mesmo lugar há 40 anos. Há 40 anos. Nós pagamos um aluguel de um espaço, porque lá em Portugal não é fácil ter um templo como esse aqui. São salas alugadas debaixo de prédios, ou um armazém, uma coisa assim, que a gente aluga e fazemos o trabalho.
Então todos os nossos templos lá são alugados e são salas. E esse ano Deus falou ao meu coração muito forte que Deus nos queria dar uma terra, a terra da promessa, o lugar da promessa, que os 40 anos seria um ano marcante de virada na vida da igreja. E eu estava partilhando com o pastor Roberto, na nossa história, pela primeira vez, nós compramos um terreno, que não é fácil lá, compramos um terreno, e se Deus quiser, assim que Deus nos der todas as condições, nós vamos construir uma casa ali pela primeira vez em Portugal, para a glória do Senhor. Você não encontra, por exemplo, nas denominações, templos construídos de raiz. E nós vamos construir, vai ser um lugar relevante para a igreja, relevante para o reino de Deus, ali naquela região e para todo Portugal, né? Porque acaba sendo um marco quando isso acontece, um marco histórico, não é? Então nós temos um projeto, e eu creio que os meninos têm aí uma imagem desse projeto. Nós temos um projeto que chama-se Projeto Raízes para o Futuro, que nós estamos desenvolvendo para poder comprar esse terreno e construir o nosso templo. Para a glória de Deus, nós demos uma entrada nesse terreno e agora vamos pagar 2 prestações. Eu fui fazer um negócio de terreno. Quando eu fui fazer um negócio, os terrenos em Portugal nessa dimensão, para vocês terem uma ideia, custa mais ou menos 700 mil euros, um terreno de 1.500 metros quadrados. Isso vezes 6, que é o câmbio, é valente, é um dinheiro valente. E eu fui negociar, descobri que o proprietário era brasileiro e era um cristão da Assembleia de Deus, um investidor lá. Então nós conseguimos comprar o espaço por 222 mil euros. Então, bem mais baixo do que aquilo que é a realidade. Demos uma entrada e aí tem o nosso projeto, o projeto Raízes, não é? E temos algumas imagens do projeto e mais ou menos como vai ficar. Esse projeto é transparente, vocês posteriormente vão encontrar nas redes sociais toda a transparência do projeto, depois, ao quiserem acompanhar, a transparência das contribuições, das entradas. Nós temos uma equipe, lá diz uma equipa, não é? De transparência, e que dá para acompanhar em tempo real aquilo que está acontecendo, de contribuições, de ajuda, de transparência também. O slide seguinte, por favor. E aí vocês têm muitas formas de contribuir, não é? Esse projeto é um projeto que vai ter uma obra social muito importante no lugar. Nós vamos ter uma escola de artes. A nossa igreja, embora seja pequena, ela é uma igreja muito envolvida em artes. Inclusive nós produzimos um filme que está no YouTube, chama-se O Bem Mais Precioso. É um filme sobre Jesus, que até concorreu a melhor filme cristão estrangeiro, agora no Rio de Janeiro, concorreu a um prêmio por causa desse trabalho. Um trabalho social, um trabalho que envolve pessoas e ajuda crianças com aulas de música, com aulas de artes também. Então esse projeto vai envolver tudo isso, que é muito importante isso lá para a sociedade em Portugal. Pode passar o slide seguinte. O terreno dá mais ou menos, não é? Nessa dimensão. O templo vai ficar mais ou menos como está aquela maquetezinha ali, não é? Os terrenos em volta são todos terrenos agrícolas. Então, com o tempo, eles vão ser urbanizados. Se Deus quiser, nós vamos ir comprando aí e desenvolvendo para a glória do Senhor. Pode ser o seguinte, por favor? Dá para ver um pouco mais do terreno. Fica mesmo num lugar importante. Pode ser o seguinte também. E aí nós temos ali vários objetivos, né? Sala kids, né? Atividades físicas. Vamos ter um mercado solidário, onde a pessoa pode chegar e buscar o alimento, buscar aquilo que precisa com um voucher que ele vai receber na igreja. É algo que vai ajudar também a nossa sociedade. E pode ser o seguinte também, um lugar onde vai acolher crianças. O ATL significa atividades em tempos livres. Uma criança que
sai da escola, para não ficar ocioso, ele pode ir para lá e fazer os seus estudos e partilhar um pouco da sua vida ali na igreja. E acho que é o último slide, não é? Que nós vamos ter aí. Você tem as formas de contribuir, tá bom? Pode ser o último mesmo. Mostra só um pouquinho o rosto. O nosso sonho é que o templo fique mais ou menos como que está ali uma imagem. Eu espero que nós possamos conseguir isso, ter aí essa imagem do templo, essa ideia do rosto daquilo que nós queremos construir, né? Tem uma fachada muito bonita, e eu espero que seja isso que a gente consiga fazer naquele lugar. E aí estão as formas que você pode contribuir. Tem um QR Code. Eu passei por o pastor Roberto Braz também. Se alguém quiser ajudar, fique à vontade, em nome de Jesus, tá bom? É uma história que Deus está realizando naquele lugar. Agora, muito mais importante do que esse projeto é a palavra do Senhor. E eu quero partilhar com vocês a palavra do Senhor, tá bom? Glória a Deus por isso. Eu agradeço ao pastor Roberto Braz por permitir-nos. No primeiro lugar que eu estou partilhando esse projeto é aqui. Nós não tínhamos falado acerca disso. E eu vou estar também em alguns lugares de São Paulo por esses dias. E vai ser uma bênção. Eu quero ler com vocês Isaías capítulo 43 e partilhar um tema que se chama Deus está nos processos. Quem aqui já viveu algum processo ou tem passado algum processo na sua vida aí? Estamos juntos? Eu também estou. A história da igreja é uma história de processos, de caminhada. Deixa eu partilhar com você esse texto. Vamos fazer a leitura dele e depois conversar um pouco nesta passagem aqui. Mas agora sim, diz o Senhor, aquele que te criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o encobrirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não arderão, não deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-lo, e em teu lugar dou Cuxi e Sebá. Visto que você é precioso e honrado aos meus olhos, e porque eu amo, darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei os seus filhos, e do Ocidente ajuntarei você. Direi ao Norte, entregue-os. Ao Sul, não os retenha. De longe, traga os meus filhos, e dos confins da terra, as minhas filhas. Todo aquele que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, e a quem formei e fiz. Amém. Glória a Deus. Queridos, Deus está nos processos. Muitas vezes, o nosso foco está na bênção, não é? O nosso foco está na bênção. Eu vi que hoje nós oramos aqui por muitas pessoas que estão precisando de algo, e isso é absolutamente normal nas nossas vidas, né? Nós temos orado. Nosso projeto, por exemplo, é algo que nós precisamos, estamos orando. Então, nós normalmente temos o nosso foco na bênção, na conquista, nas coisas que nós precisamos. Eu me lembro que eu tinha 7 anos de idade quando eu ganhei a primeira, não era bicicleta, aquilo era um triciclo, acho eu, né? Uma coisa, e eu descobri que meu pai estava indo à cidade a pé aqui em Umuarama, eu morava aqui no Paraná, para comprar a tal bicicleta que eu ouvi que eu ganharia. E eu soube que ele foi. E ao final do dia, quando ele estava vindo lá no meio daquela roça de café, né, com objeto, eu não olhava para o rosto do meu pai, eu olhava para as mãos. E eu ficava na expectativa, o que está chegando, não é? O que está chegando? Mas eu olhava para aquilo que seria a minha bênção, a minha conquista, o meu presente. E muitas vezes nós agimos assim relativamente
a Deus. Mas Deus sempre trabalha conosco apontando destinos, apontando propósitos, apontando direções. Só que Deus aponta destinos, mas nem sempre revela os processos. Todo destino tem um processo, toda bênção tem um processo, e todo processo traz bênçãos para nós. Por exemplo, a Bíblia nos fala que Jesus disse aos discípulos para atravessarem o mar da Galileia. Olha, vocês vão atravessar. Então, qual é o objetivo? Qual é o destino? O outro lado do lago, o outro lado do mar. Só que o Senhor não disse que teria uma tempestade no meio disso. Então, ele apontou o destino, mas os discípulos tiveram que enfrentar os processos. Então, há algo que a igreja precisa entender hoje, nós cristãos precisamos entender, que embora Deus aponte para você um destino, Ele diz, meu filho, vá, mas Ele também tem para nós os processos, para nós chegarmos ao objetivo, ao destino. Deus tem os processos, e nem sempre nós sabemos lidar com os processos da vida. Mas entenda isso de uma forma muito especial. Os discípulos não sabiam isso, e o que estava acontecendo com aquela tempestade. E por causa da tempestade, eles pensavam que iam morrer. E esqueceram da palavra de Jesus que disse, é para atravessar. O objetivo de vocês é o outro lado. Quando nós não entendemos os processos, nós podemos hipotecar o destino, hipotecar o propósito, porque nós nos afundamos no meio dos processos. E os processos fazem parte do projeto de Deus para as nossas vidas. Eu ouso dizer que Deus muitas vezes está mais nos processos do que na bênção, do que na conclusão das coisas. E o que é interessante no meio de tudo isso é que Deus de fato estava com os discípulos no processo. E nesse processo, o Senhor Jesus ensina-os, trabalha com eles, mostra-lhes como eles deveriam tomar as decisões para que eles pudessem chegar do outro lado, chegar na outra margem. Então, se você está vivendo algum projeto de Deus, Deus tem apontado algum destino para você, não tenha medo dos processos na sua vida. Confia no Senhor, confia no Senhor. Na sua vida, você que é jovem, você que está nos seus estudos, você tem a meta de ter um diploma, tem a meta de chegar ao final, de ser um profissional naquela área, mas existe um processo na sua vida, existe um dia a dia, e é uma coisa importante que Deus tem falado muito no meu coração, querido, e que nós precisamos entender, que Deus quer que nós confiemos nele, nesse período de processo, nesse período de caminhada. Muita gente perde a confiança. Você chega aqui na igreja no domingo, recebe uma palavra do pastor Roberto Braz, recebe uma oração do pastor sobre bênção de Deus. Aí você sai daqui um gigante, mas quando você chega na sua casa, você enfrenta o processo. E quando nós enfrentamos o processo, muitas vezes nós dizemos assim, Deus não está comigo, onde está o Senhor no meio de tudo isso? Deus falou que faria isso na minha vida, e por que não está acontecendo? Não está acontecendo porque toda bênção tem um processo. E Deus está trabalhando conosco nisso, Deus está fazendo, Ele está formando, Ele está cuidando de nós, não é? Cuidando das nossas vidas, cuidando de cada detalhe, nos formando. E a primeira coisa que eu aprendo aqui nesta palavra, que nós lemos, no início, logo no início desse texto, o Senhor diz ao povo de Israel, quando passares pelas águas, quando passares pelos rios, quando passares pelo fogo. Não é se passares, mas é quando. A questão não é se você ou eu vamos passar pelo processo, mas é quando. A qualquer momento o processo vem. Não é se eu vou passar, é
Eu vou passar, não sei qual é o momento, então eu preciso lidar com isso, eu preciso entender isso. Cada processo na minha vida é fundamental, não é se passares, é quando passares. Então, se você estiver passando algum momento assim na sua vida, acredite, Deus está lá. Deus não te abandonou, Deus não te deixou, Deus não se afastou, Ele não virou as costas, Ele não está tratando você simplesmente com um desprezo de forma nenhuma. Deus está lidando com a sua vida de uma forma especial. Amém? Em qualquer área das nossas vidas, em qualquer momento. Às vezes na vida profissional, você está traçando destinos, mas não está entendendo os processos. E eu vou dizer-vos uma coisa, nem sempre nós entendemos os processos. Nem sempre nós entendemos aquilo que está acontecendo conosco. E por que está acontecendo conosco? Então confia no Senhor, aleluia. Confia no Senhor, acredite que Ele está nisso. A primeira lição que nós aprendemos aqui é que nós somos formados no processo. Não é a bênção que te forma. E vou dizer mais, muitas vezes a bênção pode correr o risco de te afastar de Deus. Quantas pessoas recebem algo e já não querem saber mais de Deus? Quantas pessoas recebem o presente e não querem saber mais de Deus? E vão viver a sua vida e se distanciam, não é? Então, o que nos forma, o que nos faz, o que nos melhora são os processos da vida. Então você não pode, o objetivo último de uma lagarta é ser uma borboleta, bonita, lindíssima, mas tem que passar pelo processo do casulo. Se você rasgar o casulo, antes dela passar pelo processo, vai hipotecar a vida daquela mariposa, daquela borboleta. Então nós temos que passar por isso, nós somos formados. Nós somos o nosso caráter. Por que Jesus pegou nos discípulos e começou a trabalhar com eles? Jesus um dia está atravessando mais uma vez o mar da Galileia, vem uma tempestade e a Bíblia diz que Jesus está dormindo no barco. E a minha pergunta é, como que uma pessoa pode dormir num barco que está afundando? Não é? Então, Jesus estava dormindo, mas ele estava acordado. Eu imagino que ele estava assim, com um olho aberto, outro fechado, só para pensar, o que é que essa gente vai fazer nessa tempestade? Vamos ver qual a reação, qual o comportamento. E Jesus permite que os discípulos passem por esse processo. E no final disso, quando alguém o desperta e diz assim, será que o senhor não está vendo que a gente vai morrer? Ele levanta-se, repreende aquilo, traz a calma, e ele diz assim, vocês ainda não têm fé? Essa pergunta de Jesus é tipo assim, eu estou formando vocês, eu queria que vocês agissem, eu queria que fossem vocês a repreender o vento, a tempestade. Por que vocês não fizeram? Podia ter me deixado dormindo e vocês resolverem o problema. Então Jesus estava formando os discípulos, trabalhando com eles, processo, para fazê-los melhor, para fazê-los homens fortes, capazes. Em muitos momentos da história de Jesus com os seus discípulos, há uma revelação desse processo de Deus. Agora escute uma coisa, muitas vezes o processo dói. Lá em Salmo 119, versículo 71, diz assim, foi bom para mim ter sido castigado. Alguém aqui já fez uma declaração assim, Deus, obrigado pelo castigo? Nós normalmente não fazemos essa oração de gratidão. Olha o Salmo 119, 71. Foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus estatutos. Eu queria entrar na mente do salmista e entender por que ele estava dizendo isso. Há uma versão que diz assim, se eu não tivesse sido afligido, eu nunca conheceria a glória de Deus. Ah, queridos, a glória de Deus muitas vezes se manifesta no processo. A glória do Senhor, a força do Senhor, a capacitação do Senhor, ela se revela no processo, porque é no processo que você vê o agir de Deus em detalhes. Você vai rompendo, vai lutando, e de repente você amanhece o dia na sua vida. Aleluia.
Aleluia. Muitas vezes o seu processo passa pela luta do anjo, tal como Jacó, uma luta ferrenha, um toque na juntura da sua coxa, uma batalha. Mas aí a Bíblia diz assim: e o sol amanheceu em Peniel. Aleluia. Um novo dia, uma nova história, uma mudança de identidade no processo. Jacó teve a mudança, queridos, no processo, na luta, no suor, na batalha. Ele viu a sua vida transformada, ele viu o seu nome mudado, ele viu a sua história transformada no processo. Sabe, nós precisamos lidar com isso, com todo o nosso coração, com todo o nosso ser. 2 Coríntios capítulo 4, os versículos 8, 10, 15, 18, por aí diz: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Eu gosto daquela canção que fala, né? desse texto. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida dele também seja revelada no nosso corpo. Sabe o que o apóstolo está dizendo aqui? A vida de Deus é revelada no processo, não no resultado. A vida de Deus é revelada no processo pelo qual nós passamos. Quando você está enfrentando os processos da vida, você está trazendo a marca de Cristo, o morrer de Cristo todos os dias. E as testemunhas à nossa volta estão recebendo o impacto de Jesus, porque você está vivendo Cristo nos processos da vida. A maior mensagem que você pode pregar é da sua vida, é do seu testemunho, é a forma como você partilha a sua vida. E está dizendo isso, continua o texto: tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça transbordar as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, não desanime nos processos. Embora exteriormente nos desgastamos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, processos, produzem para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Os nossos processos trazem para nós um resultado de glória futura, de bênção futura nas nossas vidas. Então, viva isso com o seu coração. Outra coisa que eu aprendo nesse texto é que nós adquirimos experiências quando passamos por processos. E as nossas experiências, elas marcam não só as nossas vidas, mas elas marcam as vidas das pessoas que estão à nossa volta. A minha esposa é profissional na área de saúde. Há dias atrás ela estava numa sala de parto. Uma mãe chegou, desesperada. O seu bebê estava com dificuldade. Chegou o momento do parto, aquela luta, aquela correria. O parto é feito, mas a criança nasceu morta. Uma criança esperada, desejada. Os médicos todos começaram o processo de reanimação. E durante 20 minutos, eles lutaram para que a criança vivesse. Mas não conseguiram. Nisso, a minha esposa saiu da sala e foi para o corredor. E disse assim: Deus, olha para esses pais. O sofrimento, a luta, um filho tão desejado. E ela disse assim: Deus, traz de volta essa criança. E de repente, a criança vive. Aleluia. Amém. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia. E sempre que ela vai fazer um parto, ela diz assim para a paciente: eu não estou sozinha nesse parto, Jesus está comigo.
E naquele momento foi um milagre, a criança está viva, está bem, foi entregue para os seus pais. Deus virou aquele quadro, isso é o quê? É um testemunho. É um testemunho de vida. Nós adquirimos experiências por processos da vida, pelas situações da vida. É claro que nem sempre as coisas correm bem. Ela já fez parto de crianças sem vida, já fez parto de crianças que já nasceram ali, os pais estavam à espera e não eram, a criança já estava morta. Então são muitos processos, mas são muitos milagres também. Amém, queridos? Então entenda isso, nós adquirimos experiências nos processos, eles nos formam, eles nos levantam. Olha para Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Gente, isso é forte. Nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. O que isso está falando? Que os processos produzem algo melhor na nossa vida. Se você passa pela tribulação, você é formado na esperança. Se você passa pela esperança, é formado no caráter. Se você passa no caráter, você é provado. Aliás, da perseverança você é formado no caráter. Do caráter, você é formado na esperança. Quem tem caráter sabe esperar o caráter de Deus. Mas isso não nasce assim. São processos. Então Deus quer formar uma igreja que esteja habilitada a ser um testemunho, a ter experiências para contar. Se eu fosse contar para vocês todas as experiências do campo missionário, as experiências de milagres, as experiências de realizações de Deus nas nossas vidas, as experiências de dureza também, de batalhas, de lutas, mas que nos levaram a momentos gloriosos diante do Senhor. Uma das experiências que eu passei, pastor, eu estava pastoreando numa cidade no interior de Portugal, e houve um problema com algumas pessoas na igreja, e eu acho que isso acontece em todo lugar. Elas chegaram para mim e disseram: pastor, nós queremos ir embora. Nós queremos ir embora. E naquele momento, a única reação que o Espírito Santo me permitiu ter foi ficar assim encostado, à espera que eles saíssem e se despedissem e fossem embora. Não queremos mais estar debaixo do seu comando pastoral. O meu filho estava ali, eu estava... E Deus falou assim: não diga uma palavra. Não diga uma palavra. E aí é duro, processo. Falei: Deus, vontade de brigar, vontade de bater em alguém, ou você não tem vontade de vez em quando? Só eu, sangue português. Vontade de fazer uma confusão. Deus falou: não abra a boca. Não abri a boca. Saíram. E naquela semana enviaram uma notícia dizendo assim: nós damos uma semana, aliás, damos um mês, e essa igreja vai acabar, porque nós saímos. Somos pessoas muito importantes, influentes na igreja. Tem muita gente que pensa assim, né? Que a igreja é delas e não do Senhor. Naquela semana que eles saíram, eu estava chegando em casa e Deus falou assim: faz uma carta ao proprietário desta sala, assim, 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 assim. Eu fiz um documento. Gente, deixa eu contar rapidinho para vocês. Nós pagávamos 850 euros de aluguel por mês. O aluguel ia passar para 1.300 euros por mês, daquela sala. E Deus falou assim: faz uma proposta de compra desse espaço. Agora imagine a proposta que Deus me mandou fazer. Eu fiz uma proposta para pagar aquela sala em 10 anos sem um centavo de juros. E ao invés de pagar 1.300 euros por mês, a gente passava por 831 euros por mês, para pagar em 10 anos, sem juro nenhum, direto para o proprietário. Eu cheguei com o papel, coloquei em cima da secretária dele, ele olhou e começou a rir. Acho que de raiva, sei lá o que ele estava rindo.
Ele começou a rir. De repente ele olhou para mim num ápice e disse assim: eu vou fazer esse negócio de pai para filho para você. Ele tinha uma sócia, e eu fiz uma coisa tão simples que nem tinha lugar de assinar, não tinha lugar de assinatura. Ele assinou e disse: leva para minha sócia. Eu levei, ela olhou e disse assim: o meu tio aceitou isso. Eu falei: está aí a assinatura dele. Eu tinha respaldo agora, né? Ela disse: ele fez essa loucura, problema dele. Aí ela assinou e disse: leva de volta. Gente, nós compramos uma sala no mês em que eles disseram: a igreja vai fechar. Você entende isso? É um testemunho, processo de Deus, é isso aqui. A tribulação produz perseverança. E eu cheguei com um documento todo bonito no domingo. Gente, fechou. O pessoal ficou assim, eu falei: fechou a boca de Satanás, porque a igreja vai continuar, amém? Então é importante isso na nossa história, você viver experiências, viver o mover de Deus. E eu estou caminhando para o final. São as nossas experiências que transmitem as melhores e maiores mensagens para as pessoas que estão à nossa volta. Lembram-se do que Deus disse ao povo de Israel, sempre dizendo assim: contem a história aos vossos filhos. Contem histórias aos vossos filhos, contem história, sabe, conta o seu testemunho, conta a sua história. O meu filho era pequenino, e eu contava histórias da Bíblia para ele, história assim, história assim, história assim, história assim, e ele ficou animado. Um dia eu contei uma minha história pessoal, colocando assim um charme na história, misturando com a Bíblia, né? Aí ele perguntou: pai, essa história é da Bíblia? Eu falei: é minha, filho. Ok, na noite seguinte: pai, pode contar uma história. Eu cheguei para contar a história da Bíblia. Ele disse: não, eu quero uma história sua. E aí eu comecei a contar histórias minhas, não é da minha infância, mas de superação, de vitória. E hoje o meu filho é uma bênção no reino de Deus, sabe? Conta histórias, a sua história, o seu marco. Não esconda as suas marcas. Eu trago no meu corpo o resto das aflições de Cristo. E aí nós partilhamos a história, porque os processos, nós adquirimos experiências, e essas experiências são fundamentais para nós abençoarmos as outras pessoas. Existem coisas que nós só conseguimos aprender de Deus nos processos. Existem coisas que você só consegue aprender nos processos. Existe uma revelação de glória de Deus nas frustrações, nas lutas. Você sabe que nós temos hoje, pastor, uma geração que não gosta de ser frustrada. Nós vivemos numa sociedade que não se pode frustrar. Sim ou não? Você não pode frustrar mais um filho. Você não pode frustrar mais ninguém, porque se você o fizer, você está quebrando aí umas leis. Não se pode frustrar. Você não pode corrigir uma criança, você não pode proibi-la de determinadas coisas. Tem que ter. Nós estamos formando gente de estufa, gente que não sabe o que é passar por processo. Daqui uns dias nós não teremos experiências para contar das marcas do Senhor. Trago no meu corpo o resto das aflições de Cristo. Paulo dizia: é para isso que eu estou, um cara valente, um cara que enfrentava qualquer coisa para chegar a esses resultados gloriosos. E eu termino dizendo exatamente uma coisa para vocês: o vento sopra onde quer, João 8,38, e você ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do... Sabe o que significa isso? Que quando você nasce do Espírito, o Espírito te leva onde você não imagina. Isso chama-se processos. Não somos nós que escolhemos, mas é o Senhor que escolhe. Lembra da música? Não o que quero ser, nem onde quero ir. Lembra do hino antigo? Mas porque não sou eu quem deva a decidir, mas Deus escolherá. Melhor assim será. Onde Jesus mandar, eu irei. Eu cantei há mais de 36 anos essa música aqui no Brasil, e Deus me enviou. Processos. No dia em que eu cheguei em Portugal, pastor, pela primeira vez, dia 25, dia de Natal, eu trazia 2 malas e $20 no bolso.
alguns livros do seminário, e comecei um processo de vida, uma história de vida. E hoje nós estamos plantando igrejas para a glória do Senhor. Se você nasceu do Espírito, querido, deixa Ele te levar pelo caminho, pelo processo. Não é por aqui, é por ali. Lembra? Paulo ia para uma cidade, Deus dizendo, o Espírito dizendo, não vá. Não, agora é aqui. Isso chama-se processos. Deixa o Espírito Santo falar no seu coração. Viva isso. Se você está sendo formado, está sendo tratado, está adquirindo experiências para contar para os seus filhos: filho, olha, eu passei por isso, você vai passar e vai vencer também. Você chega para o irmão que está desanimado e você diz assim: olha, aquilo que me aconteceu serve de testemunho para você, levanta, bora lá, vamos para frente, né? Nós estamos vencendo. O pastor, antes de orar, partilhou um testemunho conosco. Que coisa gostosa, não é? Tipo aí, calma, relaxa, que Deus vai fazer, né? Então, eu acredito que muita gente aqui descansou em Deus com a sua palavra. Os nossos testemunhos acontecem nos processos, amém? Eu quero te convidar a curvar a sua cabeça por um instante, fechar os seus olhos, por favor. Por favor. Enquanto eu estava preparando essa palavra, pastor Roberto, e eu gosto muito de orar e perguntar o que Deus quer que eu fale naquele lugar. Deus pedia para orar por pessoas que estão vivendo esse período de processo que você não está entendendo. O processo nem sempre a gente entende. A gente só entende que a gente precisa de algo, mas o chegar lá, o caminho, nem sempre a gente entende. E tem algumas pessoas aqui que estão vivendo uns processos duros na sua vida. Esse processo muitas vezes pode ser na saúde, pode ser na sua vida profissional, na sua vida social, familiar. Processos familiares às vezes são duros. Mas guarde uma coisa: Deus está lá com você. E eu quero fazer uma oração com todas as pessoas, com a permissão do pastor. Eu quero fazer uma oração. Quem sabe você está vivendo um processo ministerial, gente. No final do ano passado, eu estava vivendo um processo emocional na minha vida. Eu estava muito cansado. Estava, sei lá, talvez à beira de um burnout. Tantas batalhas, decisões, responsabilidades. Mas Deus trouxe refrigério. Aleluia. Deus curou-me. Deus curou-me. Deus curou-me. Ele quer curar você nesta manhã. Enquanto eu partilhava a palavra, Deus estava me mostrando pessoas vivendo processos. Deus mostrava alguém especificamente vivendo um processo familiar que você diz: Senhor, por que isso está acontecendo na minha vida? Deus me manda te dizer: eu estou contigo no processo, não temas. Deus disse para os discípulos: atravessem o mar, mas não falou o que aconteceria na travessia. Então não se preocupe, Ele está no barco com você, Ele não te abandonou. Se você está vivendo algo assim na sua vida, nesse momento tão gostoso, coloque-se em pé no seu lugar, e eu vou orar por você. Você que está entendendo a palavra, você que está vivendo o processo, seja em que área for na sua vida, seja em que área for na sua vida, e você está entendendo, você está dizendo: pastor, não está fácil o meu processo, não está fácil aquilo que eu estou vivendo. Deus está contigo. Deus está contigo. Deus está contigo.
há um casal aqui que você está passando por um processo, você tem um sonho de paternidade. Você tem um sonho de paternidade e não está acontecendo. E você começa já a sentir o seu coração agitado. É um sonho que você tem. Eu quero orar por você. Quero orar por você. Deus está contigo. Esse processo vai te formar. Você vai ser uma pessoa muito boa para ensinar outros. Você vai ter um testemunho para dizer: Deus fez comigo, Ele faz com você também. Amém? Aleluia. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo pela tua palavra. Quando passares pelas águas eu estarei contigo. Quando pelos rios eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Esta é a tua promessa. O Senhor diz que estará conosco no processo. O Senhor diz que estará conosco na caminhada, no dia a dia. Então nesta hora, Pai, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor venha na vida destas pessoas que estão vivendo em áreas diferentes, em situações diferentes, ó Pai, em nome de Jesus. Eu oro para que o Senhor envolva cada coração com a Tua graça, com o Teu manto, com a Tua cura, Senhor. Ah, Deus, alivia esta dor, Pai, desperta-nos e desperta-te no nosso barco, Deus. Levanta-te, Senhor, ensina-nos, revela-nos a Tua vontade, Pai. Nós nos entregamos a Ti e nos entregamos ao Teu favor, ao Teu propósito. Salva as nossas vidas. Esse casal que o Senhor tem me mostrado, Senhor, que anseia, almeja a paternidade, Senhor, entra agora, Senhor, com providência. Libera, Senhor, uma unção de graça sobre este casal, no nome de Jesus, Senhor. A vida nesse ventre. A vida neste ventre, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O testemunho virá, Senhor, de que o Senhor faz milagres, de que o Senhor age, de que o Senhor faz maravilhas, e de que o Senhor nos permite passar pelo processo para entendermos a profundidade da paternidade, Senhor, do processo de gerar, aquele mesmo processo que Paulo disse: oh, eu estou gerando vocês até que Cristo se forme na vida de vocês, Senhor, em nome de Jesus. Dá-nos a graça de podermos viver isso, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado nesta manhã, esta minha oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Vamos Amém. aplaudir Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Quem foi abençoado aí? Então diga assim: eu estou no processo e não vou reclamar. Melhor assim, né? Não vai adiantar reclamar. Muito pelo contrário, você pode atrasar o que Deus tem na sua vida. Pastor Maurício, Israel saiu do Egito para a terra prometida, uma viagem que literalmente, geograficamente, cronologicamente demoraria 11 dias. Gastou 40 anos. Eu entendo que tenha gastado 40 anos porque primeiro era parte do processo. Deus tinha um processo com eles, mas muito disso aconteceu em função de um coração endurecido, não tratável. Tanto é que a maioria ficou pelo caminho. A promessa foi cumprida. Josué e Caleb chegaram lá. Os que nasceram no deserto chegaram lá, porque já nasceram no deserto. Você também vai chegar. Você pode dizer isso para o seu irmão: você também vai chegar. Amém. Aleluia. Nós vamos chegar. Chegaremos. Agora, é preciso que a gente tenha um coração resiliente, né? Uma vida tocada pelo poder que há no Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que habita em cada um de nós. Pastor Maurício, muito obrigado por essa palavra. Pastor Maurício sempre pregou muito bem assim, por isso que eu admiro, além de outras coisas.
E ele também é mais um fruto, né, do nosso seminário presbiteriano renovado em Cianorte. Formou tantos pastores, tantos pregadores, tal qual você, eu e entre outros, pastor Alberto está aqui. Eu quero convidar aqui o professor Joel Ribeiro de Camargo. Glória a Deus, está ali. O professor Joel participou lá atrás como diretor, editor do jornal Aleluia. Verdade. Quando o pastor Leopoldo Pereira da Mota, pastora Lloyd, né, Keila, Lael, família missionária, foi para Portugal. Eu tinha 5 anos. Tremendo isso, não? E eu lembro lá atrás, né? Não sou tão velho assim, obviamente, mas eu lembro assim das matérias publicadas. Estamos enviando o nosso primeiro missionário para o exterior. Os 300 de Gideão. Os 300 de Gideão, os projetos, né, professor João? Foi tremendo aquilo. E eu quero que o professor Joel, presbítero aqui da igreja, glória a Deus, presbítero Joel, vai orar. O senhor vai orar pelo pastor Maurício, pela igreja em Portugal, pela igreja na Europa, pela igreja na África, liderada pelo pastor Maurício, que é o nosso presidente lá. Para que Deus continue dando fôlego, graça, para que ele possa caminhar firme, para que essa obra, que esse projeto seja, que aconteça o que aconteceu com Davi, que tenha sobra e não falta. Amém. Com Davi, e tentou construir o templo, e o seu filho veio a construir. Então, que a graça de Deus seja sobre ti. Se alguém aqui da igreja, esse é o propósito, você pode contribuir com esse projeto. Nós teremos aqui os PIX, enfim, maneiras de contribuir. Faça isso para a glória de Deus. Você está abençoando a igreja na Europa, a igreja em Portugal. O pastor Maurício plantou a igreja na França, plantou a igreja no Reino Unido, na África, em outros lugares. Temos 350 igrejas na África hoje, para a glória do Senhor. Só isso. Amém. Vai ter mais, né? Glória a Deus. Vai ter mais. Então eu quero que você ore. O professor Joel, que acabou de chegar do Chile, aleluia, mandou umas fotos lá para mim, conversamos alguma coisa. Que coisa boa. Foi bom, professor? Maravilhoso, hein? Glória a Jesus. Que bênção. Você vai levantar a mão direita, professor Joel. Se quiser falar alguma coisa, você pode também, pastor, professor, que participou daquele momento histórico. Verdade. Tive o privilégio de estar na sua igreja. Estava em Lisboa, atravessamos a ponte do Rio Tejo. Perfeito. Chegamos a Almada. Eu me lembro que havia uma biblioteca, né, uma livraria e um salão. Mas infelizmente o pastor Leopoldo não estava nesse dia lá. Estavam os familiares, mas ele não estava. Mas eu convivi bastante com o pastor Leopoldo quando moramos em Cianorte. Ele era o nosso pastor, nos visitava, trabalhamos juntos. Foi um privilégio muito grande. Amém. Agora, o segundo grande privilégio, conhecer o irmão que está continuando esse trabalho. Amém. Que Deus o abençoe. Obrigado. Vamos orar? Obrigado. Senhor nosso Deus e nosso Pai, glorificado seja o teu santo e bendito nome. Pai Santo, agradecemos por essa oportunidade de ouro singular de conhecermos esse obreiro que o Senhor tem colocado ali naquela igreja para continuar o trabalho em Portugal e, por certo, fazer relacionamento com as demais igrejas daquele continente. Pai Santo, nesta hora nós rogamos as bênçãos dos céus sobre todos eles, sobre todos os membros dessas igrejas, sobre o seu trabalho missionário, que o Senhor possa sustentá-los com a tua graça e com a tua bênção. Abençoa o pastor que está conosco, sua viagem, seus contatos, que em tudo ele seja sucedido, bem sucedido pela graça do Senhor. Rogamos estas bênçãos por ele e pelos seus familiares, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, professor. Obrigado. Aleluia. Muito obrigado. Glória a Deus. Glória a Deus. Prazer. Agora, pastor Maurício, eu tenho uma pergunta Até amanhã. que eu acredito que talvez esteja no coração de alguém aqui. Pastor Maurício gosta muito de futebol.
Pensando em Copa do Mundo aí, né? Ele inclusive é treinador de futebol formado lá pela Federação Portuguesa de Futebol. O filho jogou na seleção de Portugal de base, profissional de futebol. E a minha pergunta é: você vai torcer para o Brasil ou vai torcer para Portugal? Meu Deus, aí não. Aí não, aí não. Bom, eu vou responder da seguinte forma. Eu tenho mais tempo de vida em Portugal do que no Brasil. Pronto, já perdemos uma. Não é? Sim. E eu espero que Brasil e Portugal cheguem na final. Já tá bom, né? Aí tá bom. Amém. E Graças pronto. a Deus. Você saiu bem, não? Faz assim com a sua mão. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o perfeito amor de Deus Pai, as santas consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês, não só hoje, esta semana, esse mês que começará essa semana, em todo o tempo, até a consumação dos séculos. Deus vos abençoe. Vá em paz. Aleluia.